Você está apresentando sangramento na hora de urinar, presença de sangue nas suas roupas íntimas, irritação ou até mesmo dor, isso pode ser um caso de carúncula uretral. Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito da presença da carúncula uretral. Mas antes de continuar a assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube Toque de Urologista e de ativar as notificações. Quando as pacientes, geralmente mais idosas, elas nos procuram por queixas de presença de um discreto sangramento na região da roupa íntima, por exemplo, sangramento na hora de urinar, um desconforto com uma dor associada quando vai fazer xixi, sem sombra de dúvidas, nós devemos sempre pensar na possibilidade dessa senhora estar apresentando o que chamamos de carúncula uretral. O que é a carúncula uretral? A carúncula uretral, ela é uma protusão da mucosa da uretra que fica para fora daquele buraquinho do xixi. E o que isso pode causar? Na grande parte dos casos, esse achado da carúncula uretral, ele é um achado que não dá sintomas, é um achado ocasional e é uma coisa assintomática, que não causa desconforto nessas pacientes. No entanto, em alguns casos, isso pode ser causa de muito desconforto e dor com sangramento, inclusive na hora de urinar. O diagnóstico, nesses casos, costuma ser um diagnóstico clínico. O que a gente observa nesses casos? A gente observa que no meato uretral, que é aquele lugarzinho que sai o xixi nas mulheres, que fica logo acima da vagina, existe uma mucosa, um tecido avermelhado, geralmente na porção inferior. E isso que a gente vê, a gente considera como sendo a carúncula uretral. Como disse anteriormente, a maior parte dos casos são assintomáticos e costuma só ser visto quando realizamos o exame físico. Mas algumas pacientes sentem muito desconforto com isso. Pode aparecer aquele sangramento na calcinha, pode existir sangue quando vai fazer xixi e até mesmo dor na hora de urinar. E costuma acontecer em que tipo de pacientes? Costuma acontecer em mulheres depois da menopausa. Por quê? Porque uma das teorias para essa ocorrência da carúncula uretral diz a respeito da falta de hormônios femininos que acontecem logo após a menopausa, fazendo com que essa mucosa saia de dentro da uretra e vá para fora, que nós conseguimos visualizar através do exame físico. Então, quando a gente vê uma carninha vermelha para fora daquele buraquinho do xixi, devemos sempre considerar como sendo uma carúncula uretral? Não. O bom médico, ele vai tentar estabelecer diferenciações desses casos. Por quê? Porque através dos diagnósticos diferenciais é que nós conseguimos ter segurança do que estamos diagnosticando nessa paciente. O que pode ser confundido a carúncula uretral? A carúncula uretral pode ser confundido com lesões benignas e lesões até mesmo malignas, cânceres do trato genital feminino. Por exemplo, em relação a lesões benignas que podem ser confundidas com a carúncula uretral, nós temos cistos parauretrais, por exemplo, infecções das glândulas de Bartolini, as bartolinites, podemos ter inclusive até mesmo um HPV, que é a presença de verrugas nessa região, é um fator que pode nos confundir através desse diagnóstico diferencial.
Falando agora de lesões malignas, de cânceres que podem acontecer nessa região, nós temos que sempre lembrar que o câncer de vulva pode ser um diagnóstico diferencial da carúncula uretral. Nesse tipo de câncer pode acontecer linfonodos, caroços aumentados na região da virilha. Temos que pensar também no câncer de bexiga, certo? E temos que pensar também em leiomiomas da uretra, que são lesões que podem também acontecer justamente nessa região. Então, estabelecer esses diagnósticos diferenciais é a chave para que a paciente fique mais tranquila e o médico consiga tratar adequadamente essa situação. Como que funciona o tratamento para a carúncula uretral? Na grande parte dos casos, o manejo é conservador. Como é que a gente faz isso? A gente prescreve para pacientes banhos mornos de assento, pode dar algumas pomadas com anti-inflamatórios e, como eu tinha falado antes, que uma das teorias aceitas para o surgimento da carúncula uretral é a falta de hormônios que existe depois da menopausa. Para o tratamento nós podemos administrar hormônios femininos diretamente na região da vagina, para promover porque nós vamos promover a diminuição dessa carúncula uretral. E na grande parte dos casos costuma se resolver dessa maneira. Em casos em que essa carúncula uretral atinja grandes dimensões e o tratamento clínico, o tratamento conservador tenha falhado, nós vamos sugerir para essa nossa paciente que se realize a retirada, a exérese cirúrgica dessa carúncula uretral. Quando se procede geralmente esse procedimento, os resultados são extremamente bons e as complicações cirúrgicas são muito pouco reconhecidas. Acontecem em poucos casos essas complicações. Então, se você viu uma lesão avermelhada junto ao buraquinho que sai o xixi naquela porção da uretra, procure seu ginecologista, procure seu urologista para avaliar corretamente esse achado. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toco de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.